Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E antes da gente dar início, lembrando do nosso copo de água, um copo de água para nós, outro para os nossos animaizinhos, que ao final da nossa conversa de hoje, essa água vai estar sendo energizada, fluidificada, colocando nela todo o necessário para o bem-estar físico e espiritual. E agora vamos procurando um lugar tranquilo. Quem se sentir à vontade pode estar fechando os olhos. E nesse momento vamos inspirando. Vamos soltando nosso ar. Repetindo mais uma vez. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos ligando das tensões do dia a dia. E mais calmos, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor individual. E é através deste anjo da guarda que vamos percebendo nosso ambiente sendo envolvidos num amor, o amor da nossa doce Mãe Maria, nossa Mãe espiritual, que nos coloca em seu colo e nos leva até Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos. E é através de Jesus que nos direcionamos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela vida com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre as tentações do mundo e as vitórias morais. Esse tema, ele está no capítulo 18, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente fala da porta estreita, tem um trecho que diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando a gente fala de tentação, da porta estreita, né, nós estamos falando sobre a nossa evolução, sobre tudo que envolve a nossa evolução. Quando vamos pegar até nesse primeiro momento a definição da palavra tentação. Tentação, ela significa um impulso para praticar algo que seja censurado, algo ou coisa censurável.
E a tentação, ela é uma palavra que ela por si só, ela faz dela uma ideia terrível. Mas vamos ampliar um pouco isso. Será que a tentação, ela é de fato terrível, né? Ou qual o papel da tentação? É estranho a gente falar isso, porque quando você pensa nisso, como não pensar que tentação é algo terrível? Mas a tentação, se não tivéssemos as tentações, não teria como nós pensarmos em evolução. Porque a gente não quer estar pensando em outras formas. Acho que antes daquela questão do pagar, né, do teste, eu não entendo que Deus queira nos ver como um teste, como fazendo um teste e por nos dar dessa forma as tentações. Mas as tentações, elas existem para a gente pensar em outras soluções, porque aquilo vai nos colocar numa reflexão entre agir de uma forma mais fácil, a porta larga, né? Ou pensar em outras soluções, ou resistir a essa tentação, que é a porta estreita. Né? Vamos dar um exemplo. Se o dinheiro não tivesse para nós uma questão de uma percepção de uma busca desenfreada, de prazer momentâneo, de tudo é possível, de se comprar tudo, nós não entenderíamos quais seriam, inclusive, os malefícios do dinheiro. Né? Nós não entenderíamos também como aquilo serviria para a gente dosar, né? Para pensar em outras formas de utilizar. Então, quando a gente fala em tentação, a gente fala da vida, né? do exercício do dia a dia, né? De tudo que é nosso, nós temos responsabilidade sobre tudo que acontece, sobre tudo que nos acontece, sobre o que nós fazemos perante os outros, né? Sobre os nossos desafios diários. E é interessante porque quando nós rezamos, nós não pedimos a Deus, não nos dê tentações. O que nós pedimos para a gente não cair às tentações. Ou seja, a tentação ela é necessária e ela tem um papel. Né? Porque é a tentação que me faz ver qual o caminho que eu quero seguir, né? O que é necessário para fazer aquilo. É lógico que nós somos seres imperfeitos e em evolução, que vai ter momentos em que nós vamos falhar, nós vamos cair diante das tentações. Mas nós vamos também perceber que nós caímos diante das tentações. Né? E nós vamos nos reerguer, nós vamos aprender com isso e vamos continuar caminhando na busca de não mais cair diante dessas tentações. Só que quando eu coloco, até eu gosto de colocar a palavra tentação de uma outra forma. Como eu falei, a tentação é o impulso pela prática, né? E às vezes a gente tem o hábito, né? Aquela frase assim, ai, né? É uma tentação, não deu você cair diante da tentação. Como se a tentação fosse algo que tirasse de nós o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, a nossa forma de agir. Como se fosse algo inevitável. Né? Então, eu gosto de trocar a palavra tentação pela palavra tentador. Você fala, mas Balu, é só uma palavra. É só uma palavra, mas que muda muitas até o nosso olhar aqui dentro da nossa mente, muda o nosso posicionamento, nos torna protagonistas quando nós nos colocamos tiramos a palavra tentação e colocamos a palavra tentador.
Por que eu falo que nos coloca como protagonista? Porque quando a gente fala tentação, é um impulso pela prática, é algo não, né, esse impulso para agir de algo não recomendável. E tentador, o significado da palavra vem do desejo, algo que nos desperta o desejo. Então, aquilo que nos desperta o desejo, ele está um passo antes do impulso pela prática. Vamos pensar até na frase. Quando eu falo assim, isso é uma tentação, eu quase me coloco como submisso àquilo, não como protagonista. E quando eu falo, aquilo me é tentador, eu estou colocando que aquilo em mim me desperta desejos, né, que me coloca em situações de escolha, que me coloca em situações de dúvida, que me colocam em situações que eu tenho que renovar, que eu tenho que pensar em outras atitudes ou que eu tenho que exercer resiliência. Então ele me coloca, né, o tentador me dá a opção entre agir e não agir, me coloca muito mais como um protagonista. Pode parecer simples, pode parecer só uma palavra, mas nos tira de um lugar e nos coloca outro como protagonizadores. E quando a gente vai ser protagonizador, quando a gente protagoniza algo, vem a nosso poder de escolha. Vem o nosso exercício de passar pela porta estreita. Somente com essa, né, com essa tentação, né, com essa filosofia do tentador, né, é que nós começamos a pensar nos senões, né? Começa a se perguntar em nós aquela assim, eu tenho o poder de aceitar ou não aceitar aquele convite. Eu tenho em mim a centelha divina em exercer uma resiliência, em exercer um caminho, aquilo que eu quero seguir, e mesmo que eu caia, porque nós estamos em evolução, a gente pede para não cair nas tentações, mas ela pode acontecer da gente cair, que eu consigo reerguer, porque eu entendo que eu estou num processo, que eu estou num caminho, que aquilo me serviu como uma aprendizagem, um aprendizado, desculpa, do porquê, né? Do que eu preciso olhar, né? De questões que ainda me despertam esses desejos, que ainda me despertam ou me levam muito mais próximos das falhas. A tentação, ela nos coloca frente a frente com o desejo ou não, a necessidade ou não de superá-las, né? Sem as tentações não seria possível esse avanço. E nos mostra também dos esforços, dos pequenos esforços, mesmo quando a gente cai diante das tentações. Quando a gente cai, muitas vezes a gente é tomado pela nossa ressaca moral, pelo nosso, né, o nosso desejo de sermos, né, perfeitos, o perfeito no sentido de uma ostentação, né? De, não, isso não vai acontecer, eu nunca vou cair nessa tentação. Então, a tentação ela nos mostra que ela é feito de pouquinho em pouquinho, de tal forma em que eu vou crescendo diante disso, que vai chegar um momento em que a tentação, ou aquilo que me é tentador, ele vai sair desse espaço de tentador. Ele não vai mais fazer parte disso, porque eu já vou ter superado, já vou ter passado por essa etapa, vão me ter outras tentações, mas eu já vou ter passado isso de forma que aquilo já me serviu, já tive o aprendizado, eu já vou passar para outra tentação, Malu, outra tentação, porque estamos aqui em evolução, e que bom que estamos tendo essa possibilidade.
a gente fala isso, a gente fala assim, poxa, e o que isso poderia ter com os nossos animaizinhos, né? Em termos até de vitória moral, né? Como falamos aqui, de a gente conseguir superar isso, até em termos de vitórias morais, que isso tem a ver com nossos animaizinhos. Vamos perceber que nosso mundo moderno, nossa evolução, hoje nós colocamos muitas vezes os animais para conviver com espécies diferentes, não só conosco humanos, mas também com outros animaizinhos de outras espécies. Espécies essa que muitas vezes, em outro contexto, eles não conviveriam juntos. Tem gente que tem pássaro e gato. Tem gente que tem cachorro e gato. E como que eles convivem bem? Muitas vezes a gente tem animais que se convivem, você não vê o gato atacar o pássaro, você não vê o cachorro atacar o gato. Será que não dá vontade? Será que não dá uma tentação? Ou, como eu gosto de dizer, será que não é tentador? O gato vê lá, o pássaro passando, né? O cachorro vê lá, o gato ali, o gato vê o cachorro ali. Será que não é tentador para eles? Mas olha como também eles passam pela evolução moral. Porque eles podia ser tentador no começo dessa convivência, quando a gente trouxe os dois para casa, essas duas espécies para conviverem juntos, podia ser tentador, até difícil, ser uma tentação, ter algumas crises, mas aquilo foi passando, eles aprenderam a conviver, ou seja, eles superaram essa tentação, aquilo que era tentador, aquilo até que seria uma coisa natural, que seria oposição, que seria briga. E eles passaram a conviver em harmonia, ou seja, até eles evoluem. E isso para eles também acaba sendo uma vitória. Uma vitória moral, sim. Né? Uma vitória que passa a olhar o animalzinho de uma outra espécie como um semelhante. Um animalzinho de uma outra espécie que também divide o carinho e os cuidados de um lar. Ou seja, eles aprendem, nós aprendemos, todos nós estamos aqui nessa mesma evolução e tendo que enfrentar as nossas tentações, as coisas que nos são tentadores diariamente e que nos colocam numa escolha de crescimento e de evolução. Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Então, eu vou pedindo nesse momento, para quem quiser, está fechando os olhos. E vamos assim, pedindo nesse momento, que os nossos animaizinhos possam receber tudo que for necessário, que eles possam receber o tratamento necessário da espiritualidade. Vamos pedindo nesse momento também que tanto a nossa água quanto a água dos nossos animaizinhos seja nesse momento fluidificada, reenergizada, colocando nela todo o necessário para o seu bem-estar físico e espiritual. E assim, vamos agradecendo com muita energia, desejando amor para todos os seres do planeta, para todas as pessoas, para todos os animaizinhos, eles que, como nós, também se encontram em evolução. E assim, vamos agradecendo ao Pai pela vida, por esse ensinamento e pedindo para não cairmos diante das tentações. E se cairmos, que a gente possa levantar, aprender com nossos erros e seguir com as nossas evoluções rumo a este crescimento. Que assim seja, graças a Deus.